Olá! No nosso quinto assunto de Introdução ao Estudo do Direito 2, vamos continuar falando sobre o direito como teoria da decisão. Desta feita, enfatizando o direito enquanto discurso, enquanto palavra, também a tópica como uma técnica de pensamento voltada para a resolução de problemas, a retórica como a arte da palavra voltada para o convencimento e a argumentação jurídica. Tudo isso está ligado ao tema do direito enquanto linguagem. O direito enquanto linguagem é um tema sobre o qual eu tenho estudado, um tema que me interessa, que não é de hoje. E uma das preocupações é sobre a comunicação no direito. Muitas vezes no nosso dia a dia, as partes chegam para fazer uma audiência, para se discutir um direito que é da parte, e nós, juízes, advogados, ficamos falando naquele linguajar um tanto difícil, de difícil acesso, e a pessoa está ali sem saber o que está acontecendo, quase como se fosse um processo kafkiano. Sobre isso, eu escrevi um artigo há tempos atrás, publicado no meu blog Mitos e Metáforas, contando algumas histórias passadas em Taperoá. Taperoá é a terra de Ariano Suassuna, dos parentes de Ariano. Eu fui juiz durante algum tempo naquela cidade, aprendi muito, convivi com alguns parentes também de Ariano Suassuna e contei algumas histórias que passei na vara, na época da Junta de Conciliação e Julgamento de Itaperuá. Essas histórias foram, além de publicadas no blog, foram enviadas para um projeto que o nosso tribunal promoveu sobre justamente as histórias que nós, servidores, juízes, poderíamos contar sobre a nossa atuação profissional. E eu trago 3 histórias, uma delas que eu chamo de Justiça ao Ar Livre, em que nós tivemos a oportunidade de fazer uma audiência debaixo de uma árvore no estacionamento da Junta de Conciliação e Julgamento. Na época nós não tínhamos Instagram, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos celular para fazer selfie, mas nós fizemos essa audiência ainda com máquina de datilografia e, como diria o personagem de Ariano, nós fizemos. Se alguém perguntar como é que foi essa audiência, eu digo, só sei que foi assim. Também lá em Itaperoá, nós tivemos uma oportunidade muito agradável com 2 advogados, a quem eu rendo minhas homenagens, aprendi muito com eles. Dr. Fenelon Medeiros, que foi professor da Universidade Federal da Paraíba, e doutora Celeide Farias. Eles atuavam em polos opostos, um como advogado de reclamantes e a doutora como a advogada de uma prefeitura, e depois de várias audiências que eles fizeram, pediram para terminar as audiências recitando poesias. E prontamente eu deferi o pedido e foi um espetáculo muito bonito e todos terminaram aplaudindo aquele ato dentro da audiência que se abriu para que a gente ouvisse as poesias recitadas pelos advogados. E Dr. Fenelon era advogado de uma senhora chamada Maria. E Dr. Fenelon sempre foi muito espirituoso, muito bem-humorado. E um dia ele foi fazer essa audiência, tendo do outro lado a doutora Celeide. E Maria é uma senhora simples, uma senhora inteligente na sua simplicidade, mas estava ali sem saber bem o que estava acontecendo. E não sabia nem quem era quem. No final da audiência, ela pergunta quem era a advogada do outro lado, pensando que era uma promotora. A advogada que tratou Maria muito bem, com muito carinho, mas ela não sabia, pensando que era uma promotora. E aí eu conto essas histórias, está lá no blog, para ilustrar essa necessidade que as partes têm de entenderem o que está se passando no processo
discutindo um direito que é deles. E uma das causas dessa falta de compreensão é a linguagem jurídica, algumas vezes muito rebuscada, muito hermética, que somente o mensageiro dos deuses, o Hermes, era capaz de traduzir lá do Olimpo para decifrar essa mensagem para os pobres mortais. É claro que a gente não pode deixar de utilizar aqui ou acolá uma linguagem técnica, e não se trata de nós fazermos agora sentenças em linguagem coloquial ou na linguagem que se utiliza nas redes sociais, mas simplificar, utilizar a palavra para comunicar mesmo, porque boa parte das vezes a linguagem jurídica, ao invés de comunicar, ela até atrapalha essa comunicação. Eu já ouvi notícias de que houve tribunais que convocaram professores de português para dar aulas para os juízes simplificarem suas decisões. No nosso meio do direito do trabalho, por exemplo, eu já ouvi e já li algumas decisões em que, ao invés de a gente dizer o trabalhador trabalhava, diz assim, o obreiro mourejava, com um verbo como esse, mourejar, que ninguém utiliza mais. Então é preciso a gente simplificar a linguagem, sem deixar de utilizar a linguagem correta. E a simplicidade, ela não abre mão da elegância, pelo contrário, boa parte das vezes, a elegância reside na simplicidade. E sobre essa questão da linguagem no direito, até sobre esse chamado juridiquês, eu convido você para ouvirmos juntos uma canção, é do nosso cancioneiro popular, de Ney Lopes, chamada Justiça Gratuita. Felicidade passou no vestibular e agora tá ruim de aturar. Mudou-se pra faculdade de Direito e só fala com a gente de um jeito cheio de preliminar, é de amargar. Casal abriu, ela diz que é divórcio, parceria é litisconsórcio, sacanagem é libidinagem e atentado ao pudor. Só fala cheia de subterfúgios, nego morreu, ela diz que é de cujos. Não aguento mais essa felicidade, doutor defensor, só mesmo um desembargador. Amigação pra ela é concubinato, vigarícia é estelionato, caduquice de esclerosado é demência senil. Sumiu na poeira, ela chama de ausente, não pagou a conta, é inadimplente. Ela diz, consultando o Código Civil, me pediu uma grana dizendo que era um contrato de mútuo. Comeu e bebeu, disse que era usufruto e levou pra casa o meu violão. Meses depois que fez esse agravo ao meu instrumento, ela então me disse, cheia de argumento, que o adquiriu por uso capião. Seu defensor não é mole não, felicidade passou no vestibular e agora tá ruim de aturar. Mudou-se pra faculdade de Direito e só fala com a gente de um jeito cheio de preliminar, é de amargar. Casal abriu, ela diz que é divórcio, parceria é litisconsórcio, sacanagem é libidinagem, atentado ao pudor. Só fala cheia de subterfúgios, nego morreu, ela diz que é de cujos. Não aguento mais essa felicidade, doutor defensor, só mesmo um desembargador. Amigação pra ela é concubinato, vigarícia é estelionato, caduquice de esclerosado é demência senil. Sumiu na poeira, ela chama de ausente, não pagou a conta, é inadimplente. Ela diz, consultando o Código Civil, me pediu uma grana dizendo que era um contrato de mútuo. Comeu e bebeu, disse que era usufruto e levou pra casa
defensor, não é mole não. Tá aí minha procuração e o documento que atesta minha humilde condição. Requeiro prontamente meu divórcio e uma pensão, e se ela não pagar vai cantar samba na prisão. Por vezes, com o uso do juridiquês de que fala a música de Ney Lopes, nós vamos construindo um discurso decisório. E esse discurso não deixa de ser uma construção de uma verdade que não é apenas baseada em informações. Como diz o professor Tess Sampaio, não é um discurso informativo, mas é, antes de tudo, um discurso para persuadir, para convencer. O que não significa dizer que nós vamos abrir mão da busca da verdade. Mas nós não trabalhamos com fatos, nós trabalhamos com argumentos. Até porque os fatos que chegam para o julgador, como nós já vimos anteriormente, só chega por meio dos relatos. Daí não dá para a gente ficar repetindo aquela frase: contra fatos não há argumentos. Porque nós trabalhamos o tempo todo com argumentos. Nesse sentido, eu destaco o texto do professor André Caran Trindade, que diz: se direito é linguagem, então contra fatos só há argumentos. E vai se utilizar disso e traz aqui uma imagem que eu acho fantástica, quando vai dizer: imagina um promotor carregando um grande saco de fatos às costas para exibi-los na audiência de instrução. Ora, nós trabalhamos com linguagem, trabalhamos com argumentos. É nesse sentido que nós vamos construir uma verdade, só que uma verdade argumentativa, essa verdade decisória. E que o professor Tess Sampaio Ferraz vai dizer que, mais do que a ideia de verdade, nós trabalhamos com a verossimilhança, a aparência de verdade. Não é que nós vamos excluir a verdade das nossas preocupações, mas, antes de tudo, o que nós buscamos é uma verdade construída nos autos. E essa verdade é uma verdade retórica, que é uma verdade voltada para o convencimento. Por isso se diz que, em direito, provar é muito mais justificar do que demonstrar. Mesmo no estudo da prova judicial, no direito processual, nós podemos entender prova como um meio retórico, um meio que as partes têm para convencer o juiz quanto à versão que cada um apresenta ao julgador. Esse meio retórico, ele é regulamentado por determinadas regras legais, com o contraditório, com a máxima segurança que a gente pode ter num processo judicial, mas não deixa de ser um meio retórico, como vários autores processualistas já defendiam há tempos atrás, a exemplo do professor Luiz Guilherme Marinoni. Nesse processo, a decisão se apresenta como um ato de comunicação, que precisa ter a aparência de um discurso racional, exigindo fundamentação, e que tem como principal regra que aquela pessoa que alega é quem tem que provar. Cada um responde pelo que diz. Agora, essa prova, essa comprovação, como nós já dissemos, não se trata de demonstração, de se utilizar raciocínios lógicos formais, silogismos, e sim raciocínios que levem ao convencimento e estão ligados à retórica. A retórica é uma arte de se utilizar a palavra para convencer as pessoas, para persuadir as pessoas. E pode ser utilizada em vários discursos, desde o discurso político ao discurso religioso, um sermão de um padre, a pregação de um pastor, a publicidade, as propagandas no dia a dia que tentam persuadir o comportamento da gente. Tudo isso tem o quê da retórica.
E nós não devemos pensar na retórica apenas como palavras vazias, como um palavrório fácil para enganar as pessoas. Isso é uma visão equivocada que muitos têm porque ligavam a questão da retórica aos sofistas. Mas Quintiliano, já na antiguidade, ligava a retórica à ética, quando dizia que nenhum homem pode falar bem se não for ele próprio bom. E eu lembro o texto da Escritura Sagrada, de que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, a retórica é um instrumento que você pode utilizar tanto para o bem quanto para o mal. Houve, porém, uma época que não se valorizou tanto a retórica porque, como eu disse, ela muitas vezes era ligada, relacionada apenas ao enfeite na linguagem, apenas a uma linguagem rebuscada, e não a essa arte de se utilizar a palavra para o convencimento. Nesse sentido, nós temos um texto de Rui Barbosa que ele é, inclusive, interpretado, é lido num CD que acompanha este livro, Como Falar Corretamente e Sem Inibições, do professor Reinaldo Polito. O professor Reinaldo Polito é um mestre nessa área de como falar em público. E nesse livro dele, que a minha edição já tem cerca de 20 anos, ele traz um CD em que alguém interpreta esse texto de Rui Barbosa. E no texto, Rui Barbosa faz uma distinção entre retórica e eloquência. E vocês podem perceber que ele vai fazer um elogio da eloquência. Eloquência, o privilégio divino da palavra, na sua expressão mais fina, mais natural, mais bela. Enquanto vai dizer que é uma distância da retórica, como um esforço de arte para suprir a eloquência nos que não a têm. Mas, a bem da verdade, não há essa distinção mesmo entre retórica e eloquência. O próprio discurso de Barbosa não deixa de ser um discurso retórico. E, nesse sentido, o mesmo CD que acompanha o livro do professor Polito traz um depoimento de Silveira Bueno, ele já aos 93 anos, na época, e disse que teve a oportunidade de ouvir Rui Barbosa. Por 3 vezes ele ouviu o discurso de Rui Barbosa. Ele traz um depoimento bastante interessante, quando vai dizer que o Rui Barbosa era muito bom para ser lido. E eu convido você para nós ouvirmos esse depoimento do professor Silveira Bueno. Mas quero só tratar de um que os senhores todos têm em grande conta de orador, Rui Barbosa. Acho que os senhores jovens todos, como sois, nunca tiveram a oportunidade de ouvir Rui Barbosa. Porém, eu tive, por 3 vezes. Quando eu fui ouvir a primeira conferência de Rui Barbosa no Teatro Municipal de São Paulo, eu consegui chegar bem pertinho dele. Ele era pequenino, e nisso não vai desdouro, porque eu também sou pequenino. Numa mão ele segurava o discurso, no mínimo para 3 horas. Era o mínimo que durava uma palestra, uma conferência de Rui Barbosa. A outra, que estava livre para gesticulação, ele a cravava nas costas e de vez em quando despregava essa mão que estava pregada às costas dele para tomar um gole de chá, nada mais. E a voz, senhores? A voz no orador é tudo. Qual é o timbre de voz mais apropriado para um orador? É o barítono. É o barítono.
que pode subir até o tenor e pode baixar até o baixo profundo. Rui Barbosa não tinha essa tonalidade de voz. Quando ele começava a ler, porque nunca fez outra coisa senão ler, ele começava a ler num tom a uma oitava acima do normal em que ele se expressava. E durante 2, 3 horas, aquela voz de tenorino batendo nos ouvidos da gente, por 2, 3 horas, sem nenhuma inflexão de voz, sem nenhum gesto, nada. Era de morrer, era de matar a gente. Se ele viesse para este curso, ele seria reprovado aqui. Seria reprovado. Rui Barbosa era um orador para ser lido, não para ser escutado ou ouvido. O que ele escrevia era uma maravilha. Ninguém escreveu melhor do que Rui Barbosa. Somente Padre Vieira, que foi o professor dele. Mas para ouvi-lo era uma penitência. Como ouvimos no depoimento de Silveira Bueno, Rui Barbosa, que era ótimo para ser lido, e segundo o depoimento não era bom para ser ouvido, os discursos de Rui Barbosa, que eram longos, não deixavam de ser retóricos, apesar de, naquele texto, Rui Barbosa fazer a distinção entre eloquência e retórica, que na época não tinha uma conotação tão positiva como nós podemos ter essa conotação hoje. E que no passado já era estudada a retórica, a exemplo dos estudos de Aristóteles, que integrava a retórica num sistema filosófico. Na Ética a Nicômaco, nós destacamos aqui que Aristóteles vai dizer que a retórica é uma arte de argumentar quando a demonstração não é possível. E vai dizer aquilo que é importante a gente refletir. Seria absurdo aceitar de um matemático discursos simplesmente persuasivos. Da mesma forma que a gente não deve exigir de um orador demonstrações invencíveis, irrefutáveis. E daí que Aristóteles destacava as chamadas provas éticas, patéticas e reais, ligadas a 3 elementos básicos da retórica. O ethos, ligado ao próprio orador, aquele que fala, aquele que produz o discurso. O pathos, ligado ao auditório, mas às emoções do auditório. E o logos, ao próprio raciocínio, ao próprio discurso. Com relação ao ethos, dependendo da pessoa que fala, o convencimento vai ser maior ou menor. Quando você ouve uma lição dada pelo seu professor na sala de aula, você pode ser convencido de uma determinada forma, aquilo atingir você de uma determinada forma. Mas se aquela mesma lição vier de uma grande autoridade, de um grande jurista famoso que vai dar uma palestra, pode ser tocado de uma forma diferente, convencer muito mais a você. Hoje nós temos, por exemplo, pregadores, padres, que são estrelas da televisão. Aquilo que eles falam tem um poder muito grande, muito maior do que aquele pregador, do que aquele padre que não é tão conhecido como aqueles que estão na televisão. Isso tem a ver com o ethos. A própria palavra de Rui Barbosa, quando a gente diz, já dizia Rui Barbosa, basta falar o nome dele, que a gente já tem uma reverência, porque tem Rui Barbosa como um homem inteligente, que era realmente a águia de Aia. O pathos tem a ver com as emoções, quando se apela para a sensibilidade, sensibilizar as pessoas. As religiões, por exemplo, trabalham muito isso. Um discurso do emocional, o discurso da sensibilização.
a propaganda também trabalha isso. E o logos, o foco do logos seria mesmo o próprio discurso, a própria inteligência do raciocínio. Modernamente, um autor que vai, de certa maneira, resgatar esse estudo da retórica é o professor Perelman. Nós temos aqui um dos livros dele, o Tratado da Argumentação, em que ele vai estudar a retórica, claro que não como esse palavrório, como aquela visão que o próprio Rui Barbosa colocou naquele texto da diferença entre retórica e eloquência, mas como esse processo de interação e convencimento entre o auditório e o orador. E ele vai colocar alguns requisitos para que haja essa argumentação. Primeiro, que haja uma sintonia, que na tradução que nós temos vai dizer uma comunidade efetiva dos espíritos. É preciso que o orador entre em sintonia com o seu público. Tantas pessoas conseguem cativar o seu auditório porque tem essa sintonia. E quem é o auditório? É o conjunto das pessoas que o orador quer influenciar, começando com o próprio orador. Antes de convencer, é preciso convencer-se. O segundo auditório é o interlocutor, aquela pessoa com quem se fala. E o terceiro auditório é chamado auditório universal, que é um conceito elaborado pelo professor Perelman, e que nós podemos pensar nesse auditório universal como esse meio maravilhoso de comunicação que nós temos com as redes sociais, que às vezes basta um meme agradar o público para viralizar, como se costuma dizer. Para que haja uma boa relação entre o orador e o auditório, é preciso conhecer bem esse auditório, despertar o interesse do auditório. E hoje, cada vez mais, é difícil a gente estar despertando o interesse dos diversos auditórios, porque são tantas e tantas informações, tantas e tantas comunicações, que é preciso fazer um algo a mais para despertar esse interesse. E o objetivo de toda argumentação ou é provocar a adesão do auditório ou aumentar essa adesão. Você que já faz parte de um grupo político ou faz parte de uma igreja, você vai para as reuniões do seu partido ou vai para os cultos, as missas da sua igreja, e muitas vezes vai ouvir aqueles discursos que são os mesmos, são repetidos, e aí não é tanto para que provoque a sua adesão, mas é que cada vez mais aumente a sua adesão àquela mensagem que você já conhece. Aristóteles também estudou a tópica, os topoi, ou lugares comuns, aqueles pontos de vista que são utilizáveis e aceitáveis em toda parte. Algumas vezes até são chavões, até como aquele chavão que a gente contestou, de se dizer, contra fatos não há argumentos. E essa tópica, ela foi revalorizada, revisitada por esse jurista alemão, Fichte, que publicou após a Segunda Guerra Mundial a sua obra clássica, que é Tópica e Jurisprudência, mostrando que no direito nós trabalhamos muito esse modo de resolver problemas por meio desses lugares comuns, por meio desses topoi. Destacamos entre os lugares comuns retóricos, nós destacamos alguns argumentos jurídicos. O argumento do absurdo, aquele pelo qual a pessoa tenta desqualificar o argumento alheio, o argumento do outro, dizendo que ele fere aquilo que é aceitável para o senso comum, muitas vezes se utilizando da figura da ironia. O argumento de autoridade, quando nós citamos opiniões abalizadas de pessoas ou de grupo, que podem ser de qualidade ou de quantidade. Quando eu digo assim, a maioria dos doutrinadores afirma tal tese, eu estou usando um argumento de autoridade de quantidade. Ou quando eu digo, já dizia Rui Barbosa, é um argumento de autoridade de qualidade.
e que a gente deve ter cuidado para não abusar dos argumentos de autoridade. Argumento a contrário senso, quando você conclui pela exclusão do que está dito. Quando a gente diz, olha, se não é proibido, é porque é permitido. O argumento ad hominem, que vai se opor, que vai se diferenciar do argumento ad rem. O ad rem é o objetivo que você vai considerar que seja válido para qualquer pessoa, para chamado auditório universal. Enquanto que o ad hominem é aquele argumento que você vai partir daquilo que o auditório está disposto a conceder. O a fortiori, o argumento da força, que pode ser tanto do maior para o menor, quanto do menor para o maior. Aqui é aquela ideia de, primeiro, quem pode o mais, pode o menos. Ou então do menor para o maior, quando a gente diz, olhai os lírios do campo, olhai os passarinhos. Olha, se Deus cuida até dos lírios do campo, cuida até dos passarinhos que são menores, por que não vai cuidar ainda daqueles que são maiores, que são imagem e semelhança de Deus? Todos esses argumentos podem se transformar em falácias, dependendo do seu uso. Eu disse que a retórica é um instrumento que deve ser utilizado com ética. E nós podemos utilizar esse instrumento para o bem ou para o mal. Então, em determinados casos, nós podemos usar um argumento que termina sendo falacioso. Se eu manipulo dados, ou se eu digo assim, a maioria da jurisprudência defende um determinado entendimento, sem que eu tenha lido a boa parte dessa jurisprudência, sem que eu tenha certeza do que estou afirmando, eu posso estar utilizando esse argumento como falácia. E o professor Luiz Alberto Vará, ele trata das falácias jurídicas. E que na obra dele, ele vai falar que há chamado senso comum teórico dos juristas. Essas crenças, esses preconceitos, essas ficções que nós, muitas vezes, aí fazemos circular como se fossem verdades. Então, nós devemos ter cuidado com os argumentos que são falaciosos. E o remédio para isso é o senso crítico. E é com senso crítico que vocês, querendo, podem continuar esse estudo, fazendo uma leitura mais aprofundada sobre esses vários tipos de argumentos jurídicos, procurando fazer a aplicação desses lugares comuns em determinados casos, em determinadas áreas do direito. Então, é esse convite que eu faço a cada um de vocês, e com isso nós terminamos o nosso tema a respeito de retórica, de tópica, de teoria da decisão e argumentação jurídica. Obrigado e até a próxima.